viu o texto aqui, amados? Este texto fala de um espinho que existia na alma do apóstolo Paulo. E eu quero falar com vocês sobre os cardos e abrolhos que existem dentro de cada um de nós, na minha alma aqui, na sua alma aí, e que muitas vezes manifestam de uma maneira objetiva ou de uma maneira subjetiva, porque nós vivemos nossa sociedade, convivemos com pessoas onde nós não podemos invadir a alma de cada um e descobrir o que há dentro de cada um de nós, senão nós mesmos queremos perceber, descobrir e saber conviver e entender que é através destes cardos e abrolhos que manifesta em mim e você o poder e a graça de Deus. Então, que fala desse espinho na carne do apóstolo Paulo. E ele orou a Deus para curá-lo. O que Deus lhe disse? A minha graça te basta. Paulo diz aqui que ele foi arrebatado até ao terceiro céus e viu e ouviu coisas inefáveis, que não era lícito falar aos homens e nem os homens saberem. Que coisas foram essas? Foi-lhe proibido falar. E isso foi tão impactante na sua alma, no seu espírito. Isso foi tão extasiante, que como ser humano, ele poderia envaidecer-se. É isso. A maneira como Deus trata de cada pessoa, de cada um. E aí, como estratégia de Deus para deixá-lo humilde, que foi colocado na sua carne um espinho, um cardo espinhoso, um abrolho espinhento. Entende, irmão? Escute, meu irmão, minha irmã. Quantos de nós que carregamos dentro aqui, aí dentro de você, estes cardos e abrolhos espinhentos, estes espinheiros. Os cardos e abrolhos são plantas que só vivem no deserto. Eles são feios no olhar de muitos, porque são espinhentos e quem aproximar deles para tocá-los, para sentir, sai ferido. Inclusive a Bíblia nos diz aqui em Gênesis que depois do pecado a terra passou a produzir os cardos e abrolhos. Entende? Então não era para existir os cardos e abrolhos. Como explicar isso? Este é o momento. Só tente aceitar, entender e descobrir neste momento este cardo, este abrolho que está aí dentro de você. E por causa do pecado, nós vimos que eles passaram a desintegrar, a natureza criada pelo nosso Criador, o ser humano, obra-prima da sua criação. A Bíblia diz que a própria natureza geme. Aqui, Romanos capítulo 8 fala. Sabia disso? Que a própria natureza grita, geme, sofre dores como se fosse de parto, esperando o arrebatamento, a remissão dos filhos de Deus. Então voltemos aqui para os cardos e abrolhos na nossa alma. Eu tenho muito deles ainda. Os cardos e abrolhos aparecem na natureza e aparecem também na nossa natureza. E não há nenhum de nós que não tenha cardos e abrolhos. Esses dias, já tem algum tempo, alguém me procurou dizendo que carrega uma pulsão dentro de si. Uma pulsão, uma tendência terrível para o roubo. É chamada aí na linguagem dos que trabalham com a psique humana, a cleptomaníaca. Pessoa que pega coisinhas. E esta pessoa veio abrir o coração e dizer para mim que o desejo, depois de converteu, é servir a Deus
mas ainda continuava com essa pulsão que a fazia chorar, sofrer, humilhando-a. Mas ela queria agradar a Deus. E ela falou assim: olha, pastor, o que eu vou fazer? E isso fazia, e ainda faz, ela encurvar-se, fazia ela sofrer, e ainda faz. E eu lhe disse que isso era um espinho que ela precisava de saber lidar. E fomos conversando. Tem pessoas assim que têm uma pulsão para algo. É uma natureza, entende? É uma natureza que brota dentro de nós, que nos espinha por dentro. E que em alguns momentos não sabemos lidar, não sabemos de onde vem, não sabemos o porquê. Alguns têm uma tendência doida para coisas que agridem a santidade de Deus. Outros a dificuldade de se acertar na sua interioridade. Até mesmo de um trauma, uma carência que grita. Quando estes cardos e abrolhos é uma manifestação objetiva, presta atenção. Quando eles são, e é uma manifestação objetiva, por exemplo, uma tara na área da sexualidade, ou quando é uma pessoa que tem uma personalidade muito forte, intensa, quando a pessoa se vê, ela já está partindo para a estupidez, é precipitada ou é precipitada, nem pensa e começa então a descaracterizar o próximo, no trânsito xinga alguém, até que é fácil de observar, é fácil de detectar, porque é objetiva. Então esses cardos e abrolhos, eles se manifestam de uma maneira objetiva e é fácil compreender. Aquela pessoa com as tendências loucas. E aqueles cardos e abrolhos subjetivos, que são sutis, que não transformam em comportamentos morais, recriminados, entende? Porque veja bem, se ser arrogante, soberbo, não é crime. Não é moralmente reprovável aí na sociedade, não é? Nesta sociedade, inclusive, você que trabalha com vendas, você que trabalha e depende, né, de vendas, de contatos, de toda esta questão da diplomacia, entende? Nesta sociedade onde a competitividade, onde os coaches fazem, eles acabam convidando você para que você seja arrogante, não é assim? Arrogante. Eu fui esses dias tentar fazer uma compra, aí a moça chegou e disse com aquela postura, eu vi que na verdade ela deve ter feito um contato na empresa que ela trabalha, com um coach, e aí ela começou a falar, olha, pastor Eugênio, eu posso fazer isso, e ela ficava o tempo todo, mas é exatamente essa sociedade competitiva que acaba colocando você como se fosse um deusinho. É você que, ainda que não é dono da empresa, ainda que não é dona da empresa, mas trabalha sempre com eu, não é assim? Tem que arrogar, tem que demandar de fora, procurar o primeiro lugar e sentar. E isso não é crime, mas não é mandamento de Jesus. E isso é o quê? Isso é subjetivo, porque é a arrogância, a vaidade. E muitos acabam deixando-se levar por isso. Quanta gente viciada nisso? Talvez não é crime, não é crime. Mas para Deus isso é pecado. Isso diante de Deus é o quê? É pecado. Isso nos faz, no espírito, pessoas ruins. Aí nós perdemos a direção. Então você que trabalha nesta área, que fez vários cursos aí, nesta área de autoajuda e principalmente nessas palestras, esses coaches que existem por aí, você tem que saber como cristão, de vez em quando até ser um artista, e saber pisar, mas não esquecer que você até faz isso por uma questão de conquista de mercado, porque a sociedade é assim, porque todos te cobram assim, e você tem de saber, mas não perder a ideia
de que a arrogância, a soberba, a autossuficiência são os cardos e abrolhos espirituais que nos afastam de Deus. Porque Deus abomina a arrogância, Deus abomina a soberba. Outros ficam tomados pelo culto a si mesmos, pela obsessão da aparência. Olha as academias aí, olha aí as clínicas de cirurgias plásticas, olha aí o crescimento, né, nesta área do embelezamento dos produtos, dos cosméticos. Fazem muitos se curvarem e se tornarem escravos do culto ao corpo. Existe algum crime nisso? Claro que não, gente. Não há crime algum. Contudo, as pessoas não percebem que são sufocadas por estes cardos e abrolhos que levam ao envaidecimento. E quantos que se perdem e não conseguem construir amizades, relacionamentos saudáveis, uma história equilibrada, porque são estes cardos e abrolhos subjetivos que estão aí dentro de você, querido. Você que está me assistindo, você que me ouve. Lá, aí na sua interioridade, que te instiga a fazer altares a si mesmo. E isso é uma doença espiritual. Esse é o cardo e abrolho que está dentro das pessoas. Cardos e abrolhos. Agora, não é crime e nem é interpretado como deficiência moral. Pelo contrário. Você que foi ouvir aquele palestrante, você que ouve aí esse pessoal da autoajuda, e na verdade é o papel deles, porque afinal de contas, eu volto a dizer, é um mercado doido da competitividade. Agora, não é interpretado isso aí, a arrogância, né? A arrogância, o seu melhor, o entrar no mercado da competitividade, isso é terrível. Mas vivemos numa sociedade o quê? Narcisista. Não é? Vivemos numa sociedade narcisista. E eu volto a dizer, é uma doença espiritual. São os cardos e abrolhos, eu acabei de dizer para vocês, é fácil detectar os cardos e abrolhos objetivos. É aquele temperamento daquela mulher, é o temperamento daquele homem, é o temperamento daquele homem que é desenfreado na questão da sexualidade. É aquela pessoa que tem uma tendência doida para a prática de algum distúrbio na área sexual ou em outras áreas. É objetivo. Mas é aquilo que Deus quer tratar contigo e comigo, que são os cardos e abrolhos que estão dentro de nós. Que estão dentro de nós, nos levando a alguns sentimentos que nos levam a quererem ser deuses. E veja, vivemos numa sociedade dos selfies, Facebook, vamos numa festa, vamos numa reunião privativa da família, e o que a gente procura? Não é tanto em abraçar abraçar um ao outro, contar casos para sorrirmos, partilhar um com o outro a alma, o que está aqui dentro. Mas a gente gasta o tempo para quê? Fazer os selfies. E sem perceber, estamos cheios de cardos e abrolhos de um relacionamento plástico que não produz a verdadeira essência do que é o Evangelho. É isso que acontece. Agora, o que fazer em meio a tudo isso? Estou falando com você que terá de ser sincera com isso que está aí dentro de você, que deixa sempre você carente, sempre buscando, sempre querendo preencher aí este vazio. A religião, as pessoas não detectam estes cardos e abrolhos que estão aí, mas eles estão aí e porque Deus está usando com propósito. É uma carência que te limita. Talvez uma carência sexual, talvez seja uma carência em querer ser ouvido, ouvida, amado, amada, valorizado, conduzido ao meio. Talvez os seus cardos e abrolhos
São estes espinhos de uma tendência a querer fazer perguntas e se irritar porque elas não são respondidas. E o desejo é desistir da caminhada cristã. Mas é isso que te faz cada vez mais firme com Jesus. Pois são os cardos e abrolhos que nos fazem esvaziar-nos de nós mesmos e sermos inteiros, dependentes da graça de Deus. Eles estão aí. Eles nos fazem cada vez mais dependentes da graça de Deus. Você se sente só? É este o teu espinheiro. Mas será que Deus não está querendo fazer você entender que é a única forma de tirar você do seu universo pessoal único aí e levá-la a relacionamentos com amigos, pessoas, porque Ele colocou em você uma luz com uma tonalidade diferente, com uma cor diferente, para brilhar entre as pessoas que necessitam deste brilho que há em você, porque Deus te fez assim. Dá para você entender o que eu estou falando? Você sabia que só tem um meio do poder de Deus se aperfeiçoar aí nesta alma, neste ser frágil, limitado que é você? Só porque há aí estes cardos e abrolhos. O poder dele vai aperfeiçoando aí, vai aperfeiçoando e tem aperfeiçoado. Cada vez que você faz perguntas, cada vez que você se limita, cada vez que você decepciona, quando você nutre expectativas quanto ao outro, é Deus te dizendo: é assim que eu ajo na sua vida. É assim que eu encontro uma brecha para aperfeiçoar em ti a minha vontade. É assim que eu trato contigo, porque tu és meu, tu és minha. Enquanto houver aí jactância, altivez, enquanto houver aí você achar que é alguma coisa, enquanto você pensar que é você, é o seu eu que direciona a sua vida, brota aí os cardos e abrolhos para te espinhar. E ao ser espinhado, e quando tu sangrares, e tem sangrado, é assim que o Senhor entra com a graça dele. E ele diz para você: filho, a minha graça te basta. Filha, a minha graça te basta. E a única maneira de eu aperfeiçoar o meu poder aí, e te aperfeiçoar, para que tu sejas o que eu quero que sejas, é agindo aí, nesta sua limitação, nesta sua busca, nestas suas carências. Viu, querido? Que não é a mulher que vai te preencher, não é ganhar mais que vai te preencher. Será que você não entende? Não são coisas materiais. Sabia que tem horas, e você está me ouvindo, querido, que você isola, que você até fica febril na alma. Você isola e fica num beco sem saída. São os cardos e abrolhos que estão aí te espinhando. Mas dê graças a Deus por isso, porque o poder dele está se aperfeiçoando mais e mais em você. E não queira isolar, porque quem isola insurge-se contra o saber de Deus. Esses dias eu ministrei aqui, e esta mensagem eu tenho compartilhado com o mesmo tema, mas por várias perspectivas. Nós falamos, eu gostaria que você depois acessasse: eu sou o que sou pela graça. Eu sou o que sou pela graça. E eu lhes compartilhei esses dias exatamente isso. Enquanto irmãos e irmãs a gente não entender que o que somos pela graça, de coração, nós não atingiremos a plenitude. Não atingiremos. Cada vez que esse espinheiro aí, esse cardo aí te espinha, entende? Cada vez que te espinha, e você decepciona com alguém, e você decepciona com a igreja, e você decepciona com as pessoas, e você reclama dentro de você, Deus te dá o privilégio. Escuta o que eu estou falando com vocês. Deus está te dando o privilégio de dizer:
apesar de tudo isso, apesar que dói, mas eu sou o que sou pela graça. Isso é fantástico. Isso é espiritual. Isso encanta a nossa alma. O problema é que nós deixamos que outras coisas encantam a nossa alma. E esquecemos que cada vez que um cacto nos fere, é a oportunidade de dizer obrigado, Senhor. Deu para você entender isso? Olha, vocês sabem por que Davi foi um homem segundo o coração de Deus? Você sabe? Por que Davi foi um homem segundo o coração de Deus? Vocês acham que Davi era perfeito? Vocês pensam que Davi era um santinho? Quando eu cheguei para a igreja, eu ouvi o testemunho que Davi adulterou com Betseba e já era um homem segundo o coração de Deus. Quando eu ouvi um sermão de um pastor, eu estava 3 meses na igreja e ouvi dizer que Davi, para ficar com a esposa de Urias, ele mandou matar Urias. Eu quase voltava para o mundo. Mas aí o pastor foi sábio ao ministrar aquela palavra. Davi não era santinho, não era íntegro, nenhum de nós é. Davi foi o que foi, porque quando a soberba imperava na sua alma, ele caía no chão e falava com Deus: compadece-te de mim segundo a sua misericórdia. Davi tinha os seus cardos e abrolhos, e os cardos e abrolhos faziam ele se encurvar para aprender que ele não era um Deus, porque era um contexto onde as tribos, as nações já existia naquele contexto todo, onde os homens se endeusavam. Mas ali estava um homem segundo o coração de Deus, apesar das limitações. Ele não aguentava andar de maneira altiva. Ele não suportava existir achando que ele era suficiente em si mesmo. Ele voltava em prantos, a vontade de render e ajustar-se diante de Deus. É isso que Deus quer de mim e de você. Entende os cardos e abrolhos que estão aí? Os cardos e abrolhos. Entre muitos aconselhamentos que eu fiz, eu tenho aconselhado a menina. Ela mora na Bahia. Eu consegui, na verdade, depois de muito tempo, fazê-la entender das mazelas que ela guardava. Uma profissional maravilhosa, mas ela se limitava pela posição dela de ter o seu escritório, de advogar. E depois de muito tempo, ela pôde entender e dizer: pastor, se não fosse isso que me aconteceu na infância, se não fosse tudo isso, que eu não vou abrir aqui o que ela havia me dito, me confiado, ela não teria galgado e tido a inspiração para fazer o seu curso de direito e ter o seu escritório e conquistar aquilo que ela conseguiu até agora. É assim, gente. Nós temos de pegar esses pedacinhos, esses caquinhos. Temos de agradecer a Deus porque estes cardos e abrolhos não nos deixem envaidecer. E quem sabe eu estou falando com você, uma profissional ou um profissional, um líder. E talvez você está aí como crente, como homem de Deus, mulher de Deus, vivendo esse dilema. Pegue tudo isso, as carências, louve a Deus por esses espinhos que te ferem. E é exatamente aí que a graça de Deus te envolve, te inunda e te faz entender que você é especial, você é dele. Amém, gente? Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Olha, Deus não vê como vê o homem. O homem vê a aparência, mas Deus vê o quê? Deus vê o coração. Por isso nós convivemos com pessoas. A gente tem contatos no trabalho com pessoas. Vemos os cursos que são dados para, eu volto a dizer,
dizendo que você pode, que você consegue, que você tem de ser arrogante, que você tem de conseguir o seu espaço. Tudo bem. Tudo bem. É isso aí. Mas aprenda isso. Aprenda que diante de Deus não há espaço para arrogância. Por isso que as igrejas de hoje estão vivendo o povo competindo um com o outro, fazendo igual aqueles discípulos de Jesus, ou uma mãe. Eu quero que meu filho fique ao teu lado direito, ao lado esquerdo. Quem vai assentar lá ao teu lado, Senhor? Olha para você ver. Porque o reino dos homens é assim. A sociedade é assim. É doutor, é o Senhor. Mas no reino de Deus é diferente. É servo. Enquanto você não entender que Deus te chamou para ser servo, enquanto você não entender que você está naquela comunidade, que você está aí para ser servo de Deus e conservo dos irmãos, não vai fluir, não vai haver cura. Os cardos e abrolhos continuarão te espinhando. Vamos voltar para Paulo aqui. Vamos voltar para Paulo. Olha o que ele diz aqui. Para que eu não ensoberbecesse com a grandeza das revelações, me foi posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, porque eu fui ao terceiro céu. Veja, mais o que ele diz aqui. Olha o que Paulo está dizendo aqui. Eu quero usar a linguagem, né? A minha linguagem. Eu fui até o terceiro céu, mas foi me colocado um espinho na carne, mensageiro de Satanás. Mas ele me pisa. Ele pisa em mim, ele me joga no chão. E eu me arrasto muitas vezes de uma maneira pueril na existência, no pó da terra, para que eu não me glorie. Não me glorie. Cada um de nós gloria de acordo. Tem gente que gloria no casamento. Tem gente que gloria nos filhos. É assim ou não é? Meus filhos, a minha esposa. Eu gosto de elogiar minha esposa, mas minha esposa não é o tudo da minha vida. Eu não sou o tudo na vida dela. As minhas filhas, eu gosto delas, as criei até agora no temor de Deus, mas elas não são perfeitas. Eu não me glorio nisso. Não me glorio no ministério. Não me glorio na minha capacidade de falar. Não me glorio. A minha glória está em Cristo, na cruz dele. E é isso que aconteceu com Paulo. E Paulo tinha a estrutura dele. Cada um de nós temos. Tenho que andar quebrantado. Temos que andar quebrantado. E quebrantado é aquele que se gloria exclusivamente no Senhor. Estamos falando sobre cardos e abrolhos. Quais são os seus cardos e abrolhos? Eu estou falando com gente que tem aí os seus cardos e abrolhos. São os espinheiros, e os espinheiros eles só brotam no sertão, no deserto, em terra seca, como eu lhes disse. E é assim que acontece conosco quando a nossa vida se torna seca, vazia de estímulos e motivações. Quando o nosso existir parece mais um deserto, onde não brota ramos verdes de esperanças, onde não conseguimos sorrir, nos alegrar, onde muitas vezes a gente não tem vontade nem de vestir uma roupa bonita, onde muitas vezes não dá vontade nem de sair. É aí que nascem, que a gente vê os cardos e abrolhos, e é aí que os seus espinhos atraem a graça de Deus que nos cura, que nos consola e nos faz e nos motiva a seguir em frente. Você sabia que os cardos e abrolhos, nos cardos e abrolhos, brotam as flores mais lindas? É isso. Quanto mais você é espinhado, é espinhada pelos cardos e abrolhos, mais e mais brotará flores lindas que fará toda a diferença na tua vida. Para nós só aqui, gente, olha, Deus tem um jeito esquisito, não é?
Deus tem um jeito esquisito de trabalhar conosco. Deus tem a sua maneira de agir. E quando Ele quer agir, Ele age. E quando a ação dele parece que nós iremos definhar, a Bíblia diz aqui em Coríntios que Deus não permite, Deus não nos dá uma luta além das nossas forças. Você está sendo espinhada pelos cardos e abrolhos, mas quando começa a sangrar, Ele vem com o seu consolo, com o seu bálsamo de Gileade, não apenas anestesiar, mas curar. Enquanto você, querido, não esvaziar de você mesmo, de achar que pelos seus esforços você é alguma coisa, você não vai ver o que está do outro lado. Tem alguns cardos e abrolhos que são tirados rapidamente, outros são tirados com o tempo. Quando esta graça vai nos envolvendo, e tem alguns espinhos que a graça de Deus vai nos dando forças, entende? Para nós mesmos retirarmos, e aí vamos retirando. Agora tem alguns espinhos que ficarão por muito tempo, porque esta é a única maneira sim de Deus nos colocar curvados no altar da cruz. É assim. Tem alguns espinhos que nós levaremos como Paulo levou até o túmulo. Deus está me usando neste momento, e eu sei que tem muitas pessoas que me assistem e que me ouvem, que estão curados, ou sendo curadas, pelo menos do entendimento errôneo. Entendimento que ser de Deus é não ter lutas, sofrimentos e cardos e abrolhos. Pelo menos entendimento que tem cardos e abrolhos. E eu quero pedir você agora, em nome de Jesus, para que você possa orar comigo. E a oração que eu quero fazer para você agora é uma oração para que pelo menos você entenda isso e agradeça a Deus. E todo dia escreva e fale: é pela graça, eu sou o que sou pela graça. Ainda tem alguns espinhozinhos aí dentro de você. Você tem tirado alguns, a graça de Deus tem te fortalecido, e é o que a Bíblia diz aqui. O apóstolo Paulo diz que quando ele se sente fraco, é que ele é forte. Porque o poder de Deus aperfeiçoa na fraqueza. Porque eu vou falar com você, minha irmã, olha para cá. Ei, querido, escute, olha para cá. Veja, se não fossem essas lutas que você enfrenta, essas carências que de vez em quando te faz chorar na sua interioridade, e você pode ver que esta tua carência, que estes espinhos que te espinham, eles não estão desintegrando o teu metabolismo. Sabe por quê? Porque você tem uma compreensão da graça. O pior é quando você está perdido, perdida, com essas perguntas, com estes sangramentos, e não tem uma luz, não tem uma compreensão. Mas você pode ver que estes cardos e abrolhos, estes espinhos, ao invés de desestabilizar o teu organismo, trazendo feridas, trazendo tumores, pelo contrário, há uma graça te cobrindo, Já tem pessoas que vivem tanto em crise, têm as suas depressões, têm os seus espinhos, os seus cardos, mas acabam adoecendo. Sabe por quê? Porque ainda não tiveram experiência com Jesus, não compreenderam ainda, não abriram ainda os olhos espirituais para entender o quanto isso é bom. Não é você ter prazer no sofrimento, mas é você, na verdade, entender que Deus permite isso. E a única maneira dele fazer você andar no trilho do Calvário, a única maneira de você chegar ao teu lenho da cruz é com esse problema. Muito obrigado, Pai, por quantos e quantas que neste momento sintonizaram neste programa, assistiram esse vídeo aqui no YouTube. Obrigado, Deus,
pelo privilégio que nós temos de ter uma graça sobre nós. Muito obrigado por essa graça universal, geral, que vem sobre todos, que na verdade provê tudo para as pessoas terem o que têm, o oxigênio. Pessoas que têm o seu trabalho, têm os seus privilégios na vida, mas eu quero te agradecer pelo privilégio que temos de ter tido uma experiência com Jesus. Eu quero te agradecer agora por alguns cardos e abrolhos que ainda estão aqui na minha alma, que me faz ainda conseguir andar na simplicidade, na humildade, que me faz e faz esse irmão, esta irmã, aí para o humus, para o barro, de onde fomos formados, de onde viemos. Muito obrigado, porque através dos espinhos, obrigado porque através dos cardos e abrolhos que estão aqui, que me fere, que fere esse irmão, esta irmã, através disso, o Senhor aperfeiçoa em nós o teu poder, a tua graça. E que o Senhor cresça, Pai, e que diminuamos nós. E sabemos disso, que a única maneira de nós entendermos que somos pequenos, frágeis, limitados, é quando o Senhor permite isso aí. Os cardos e abrolhos nos ferirem na alma. Mas eu quero te pedir, abençoe este homem. Abençoe essa senhora, essa jovem senhora que está aí vivendo uma luta com seus filhos, uma luta na sua casa. Abençoe essa menina do Senhor, essa adolescente que foi tocada por esta palavra. Abençoe, Senhor, esta mulher que se acha carente, limitada, mas é do Senhor, é tua filha. Abençoe este homem, este líder. Abençoe este pastor, que ele não desista dessa caminhada, porque o teu poder aperfeiçoa na fraqueza. Toda glória pertence a ti, Jesus. Todas as pessoas que passam pelas nossas vidas deixam as suas marcas no ir e vir perpétuo. As que permanecem é porque simplesmente doaram seus corações para entrar em sintonia com as nossas almas. As que se vão nos deixam um grande aprendizado. Não importa que tipo de atitude tiveram, mas com elas aprendemos muito. Com as vaidosas e orgulhosas, aprendemos que devemos ser humildes. Com as carinhosas e atenciosas, aprendemos a ter gratidão. Com as duras de coração, aprendemos a dar o perdão. Com as pessoas que passam pelas nossas vidas, aprendemos também a amar, e de várias formas. Com amizade, com dedicação, com carinho, com atenção, com atração, com paixão ou com desejo. Mas nunca ninguém nos ensinou e nunca aprenderemos como reagir diante da saudade. Saudade que algumas pessoas deixam em nós. Por isso, sempre que você despedir de alguém especial, não se constranja de abraçá-lo com todo carinho, porque este abraço poderá acalentar a saudade que esta pessoa vai deixar. Tenha um bom dia. Seja sempre uma criança. Tem algumas pessoas que conseguem ter uma vida alegre e viva porque não apagaram a sua criança interior. Não excluíram de seus hábitos a diversão, a imaginação e a inocência. Pessoas assim não guardam mágoa. Onde vão conseguem amigos e deixam sua marca por onde passam, pois sabem que não adianta perder seu valioso tempo odiando alguém ou com raiva do próximo. Sabem que possuem pouco tempo para viver e não desperdiçaram com coisas tão inúteis. Por isso, pare um pouco, olhe para os céus e veja que Deus pintou um cenário diferente neste parque da existência para divertirmos
e vivermos sempre o encanto de ser criança. Celebre este dia com toda a intensidade, apesar dos percalços, perdas e suas limitações. Viva, sorria, brinde, enfim, não deixe que sua vida passe sem você ter sentido em seu peito a felicidade e o amor. Jesus o Cristo disse: aquele que não voltar a ser criança não pode entrar no reino dos céus. Tenha um bom dia. Há 3 coisas que podem tirar a sua paz de espírito e bloquear sua caminhada e seus sonhos. A primeira é o remorso de alguém que lhe feriu. Há muita gente presa num cárcere psicológico porque não consegue perdoar quem o feriu. Não perdoa nem a si mesma e vive sempre como vítima. A segunda coisa que tira a sua paz de espírito é a ansiedade pelo dia do amanhã. Para que viver assim, sendo que o amanhã pertence a Deus? A terceira coisa que tira a sua paz de espírito e te faz retroceder é não ser grato a Deus pelas suas bênçãos derramadas. Viva o hoje e desembarace deste passado que te prende. Perdoe aquela pessoa que te feriu e dê chance a você mesma de seguir em frente. Há uma vida para ser celebrada. Desprenda disso antes que você se deforme como gente. Quem não perdoa, cada dia se enfeia. Na Bíblia diz: não deixe que a amargura brote em teu coração, porque ela contamina você e as pessoas que vivem com você. O salmista no Salmo 73, 21 diz: quando meu coração se azedou, senti picadas no meu rim. Aprenda com o mestre do perdão e do amor, Jesus Cristo. Na cruz, ele falou dos seus algozes: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Em Provérbios 17, 22 diz: tenha um coração alegre. O coração alegre é um bom remédio para o corpo, mas a alma amargurada adoece a sua carne. Tenha um bom dia. Posso ter defeitos, viver ansioso e ficar irritado algumas vezes, mas não esqueço de que minha vida é a maior empresa do mundo e que posso evitar que ela vá à falência. Ser feliz é reconhecer que vale a pena viver, apesar de todos os desafios, incompreensões e períodos de crise. Ser feliz é deixar de ser vítima dos problemas e se tornar autor da própria história. É atravessar desertos fora de si, mas ser capaz de encontrar um oásis no recôndito da sua alma. É agradecer a Deus a cada manhã pelo milagre da vida. Ser feliz é não ter medo dos próprios sentimentos. É saber falar de si mesmo. É ter coragem para ouvir um não. É ter segurança para receber uma crítica, mesmo que injusta. Fui criado com princípios morais comuns. Quando eu era pequeno, mães, pais, professores, avós, tios, vizinhos eram autoridades dignas de respeito e consideração. Quanto mais próximos ou mais velhos, mais afeto. Inimaginável responder de forma mal educada aos mais velhos, professores ou autoridades. Confiávamos nos adultos porque todos eram pais, mães ou familiares das crianças da nossa rua, do bairro ou da cidade. Tínhamos medo apenas do escuro, dos sapos, dos filmes de terror. Hoje me deu uma tristeza infinita por ter tudo aquilo que perdemos, por tudo que meus netos um dia enfrentarão.
pelo medo no olhar das crianças, dos jovens, dos velhos e dos adultos. Direitos humanos para criminosos, deveres ilimitados para cidadãos honestos. Não levar vantagem em tudo significa ser idiota. Pagar dívidas em dia é ser tonto. Anistia para corruptos e sonegadores. O que aconteceu conosco? Professores maltratados nas salas de aula, comerciantes ameaçados por traficantes, grades em nossas janelas e portas. Que valores são esses? Automóveis que valem mais que abraços. Filhas querendo uma cirurgia como presente e por passar de ano. Celulares nas mochilas de crianças. O que vais querer em troca de um abraço? A diversão vale mais que um diploma. Uma tela gigante vale mais que uma boa conversa. Mais vale uma maquiagem que um sorvete. Mais vale parecer do que ser. Quando foi que tudo desapareceu ou se tornou ridículo? Quero arrancar as grades da minha janela para poder tocar as flores. Quero me sentar na varanda e dormir com a porta aberta nas noites de verão. Quero a honestidade como motivo de orgulho. Quero a vergonha na cara e a solidariedade. Quero a retidão de caráter, a cara limpa e o olhar olho no olho. Quero a esperança, a alegria, a confiança. Quero calar a boca de quem diz. Temos que estar ao nível de, ao falar de uma pessoa. Abaixo o ter, viva o ser. E viva o retorno da verdadeira vida, simples como a chuva, limpa como o céu de primavera, leve como a brisa da manhã. E definitivamente bela como cada amanhecer. Quero ter de volta o meu mundo simples e comum, onde existam amor, solidariedade e fraternidade como bases. Vamos voltar a ser gente, construir um mundo melhor, mais justo, mais humano, onde as pessoas respeitem as pessoas. Utopia? Quem sabe? Precisamos tentar. Quem sabe comecemos a caminhar transmitindo essa mensagem. Nossos filhos merecem e nossos netos certamente nos agradecerão. Arnaldo Jabbour. Por que as pessoas entram na sua vida? Pessoas entram na sua vida por uma razão, uma estação ou uma vida inteira. Quando você percebe qual deles é, você vai saber o que fazer por cada pessoa. Quando alguém está em sua vida por uma razão, é geralmente para suprir uma necessidade que você demonstrou. Elas vêm auxiliá-lo numa dificuldade, te fornecer orientação e apoio, ajudá-lo física, emocional ou espiritualmente. Elas poderão parecer como uma dádiva de Deus. E são. Elas estão lá pela razão que você precisa que eles estejam lá. Então, sem nenhuma atitude errada de sua parte ou em uma hora inconveniente, esta pessoa vai dizer ou fazer alguma coisa para levar essa relação a um fim. Às vezes, essas pessoas morrem. Às vezes, eles simplesmente se vão. Às vezes, eles agem e te forçam a tomar uma decisão. O que devemos entender é que nossas necessidades foram atendidas, nossos desejos preenchidos e o trabalho delas feito. As suas orações foram atendidas e agora é tempo de ir. Quando pessoas entram em nossas vidas por uma estação, é porque chegou a sua vez de dividir, crescer e aprender. Elas trazem para você a experiência da paz ou fazem você rir. Elas poderão ensiná-lo algo que você nunca fez. Elas geralmente te dão uma quantidade enorme de prazer. Acredite, e é real, mas somente por uma estação. Relacionamentos de uma vida inteira
te ensinam lições para a vida inteira. Coisas que você deve construir para ter uma formação emocional sólida. Sua tarefa é aceitar a lição, amar a pessoa e colocar o que você aprendeu em uso em todos os outros relacionamentos e áreas de sua vida. É dito que o amor é cego, mas a amizade é clarividente. Obrigado por fazer parte da minha vida. Pare aqui e simplesmente sorria. Trabalhe como se você não precisasse do dinheiro. Ame como se você nunca tivesse sido magoado. E dance como se ninguém estivesse te observando. O maior risco da vida é não fazer nada. Um bom dia. Curso médio e bacharelado em teologia. Venham estudar conosco no seminário Crer é Também Pensar. Curso com duração de 1 ano e meio. Aulas somente às segundas-feiras, de 19h45 às 22h30. Mensalidade R$ 60. Aulas início de agosto. Faça sua matrícula. 3213-2525. 3213-2525. Seminário Crer é Também Pensar. Mentes grandes discutem ideias. Mentes medianas discutem eventos e fatos. Mentes pequenas discutem pessoas. Não podemos crer na total transparência das pessoas. É preciso aceitar que os outros têm segredos, regiões de solidão. A maior prova de amor é colocar-se à distância e não querer forçar a entrada. Nunca queira entrar no recesso íntimo do universo de alguém, sem primeiro ter a chave e o mapa da sua alma. E só ela pode te dar. Quando receberes a chave e este mapa, entre sem barulho e não machuque e estrague o jardim que ainda resta lá. Mas plante flores e adube e regue com amor e ternura, pois este é o único direito que tens lá. Quando a empatia te fizer encantar por alguém, saiba discernir entre o belo e o imperfeito, entre o verdadeiro e irresponsável. Não deixe se fragilizar e se perder nestes momentos, mas aproveite isso para analisar e cultivar o que poderá extrair de bom. Não te vitime, e isso acontece, pois aí está a inspiração para mudar radicalmente o seu rumo e chegar em seu porto seguro. Seja sábio. Sábio é aquele que valoriza o que tem antes de perder. Nunca esqueça que não há nada intrinsecamente diferente que te separa do seu semelhante. E o sentido da vida está em olhar para ele e estender-lhe a mão. Isso é prazeroso e preenche as carências da alma humana que se perde no seu vazio infinito. Viver aqui é pensar no outro, e o dia que eu pensar só em mim mesmo, eu não tenho o direito de estar vivo. Deus dá alimento a todos os pássaros, mas não os joga no ninho. Deus ajuda, mas também espera que você faça no mínimo sua parte. Aquele que perde dinheiro, perde muito. Aquele que perde amigos, perde muito mais. Aquele que perde a fé, perde tudo. Aprenda com os erros alheios. Você não conseguirá viver tempo suficiente para cometê-los todos sozinho. O diferencial da vida é viver com amor e buscar diariamente o verdadeiro sentido de viver. Ser feliz e estar com Deus. Tenha um bom dia. Um médico entrou no hospital com pressa depois de ser chamado a uma cirurgia de emergência. Ele respondeu ao chamado o mais rápido possível. Mudou de roupas e foi diretamente para o bloco cirúrgico. Ele encontrou o pai do menino indo e vindo na sala de espera do médico. Depois de vê-lo, o pai gritou: "Por que você tomou todo esse tempo para vir? Não sabia que a vida de meu filho está em perigo?
Você não tem senso de responsabilidade, doutor. O médico sorriu e disse: desculpe-me, eu não estava no hospital e eu vim o mais rápido que pude, depois de receber a chamada. E agora, eu gostaria que você se acalmasse para que eu possa fazer o meu trabalho. Me acalmar? E se fosse seu filho quem estivesse nesta sala agora, você estaria calmo? Se o seu filho fosse agora o que estivesse morrendo? Disse o pai irritado. O médico sorriu novamente e respondeu: eu vou dizer o que disse Jó na Bíblia: do pó viemos e ao pó voltaremos. Bendito seja o nome de Deus. Os médicos não podem prolongar a vida, mas eu vou interceder por seu filho. Vamos fazer todo o possível pela graça de Deus. Dar conselhos quando estamos em situação é tão fácil, murmurou o pai. A cirurgia levou algumas horas, depois que o médico saiu feliz. Graças a Deus, seu filho está salvo. E sem esperar por uma resposta do pai, com muita pressa, olha para o relógio e foge. Ao mesmo tempo que vai, ele disse: se você tiver alguma dúvida, pergunte à enfermeira. Por que é tão arrogante? Não podia esperar mais alguns minutos para eu pedir mais informações sobre o estado do meu filho? E a enfermeira, cheia de lágrimas pelo seu rosto, disse: o filho do doutor morreu ontem em um acidente de estrada. O médico estava no cemitério quando você chamou para realizar a cirurgia de seu filho. E agora que ele salvou a vida de seu filho, ele correu para terminar o sepultamento de seu filho. Não julgue as pessoas. Você não sabe qual é a realidade delas. Nunca julgue ninguém, porque você nunca sabe nada sobre a vida dessa pessoa e o que está acontecendo na vida dela.